Olá, mencionei a você alguns dos efeitos da chamada difusão da psicanálise na cultura, sua pregnância no vocabulário discursivo de determinadas sociedades. E, obviamente, que isso não atingiu só a cultura de forma mais extensa, né? Como mencionei em outras passagens aqui com você. Mas isso também fortificou de forma gigantesca o próprio movimento psicanalítico, porque pessoas que passaram a se interessar abrindo uma revista sobre o que determinado analista estava falando, sobre determinada palestra que foram ver, e passaram a se interessar e se aproximar do conhecimento psicanalítico, e muitas delas obviamente resolveram mergulhar nesse universo e se tornaram analistas, muitas delas brilhantes até, né? Então isso me parece importante. Sem a difusão para a cultura mais geral, certamente o movimento psicanalítico não teria tido o impulso que teve, né? Os grupos, os institutos de formação em psicanálise não seriam tantos quanto são hoje, né? Os números de participantes nesses institutos e os que os buscam hoje não seriam tantos, né? Então, porque ela foi se tornando uma referência de pensamento sobre determinado tema. E o tema não é outro senão a extensão do psiquismo humano, da mente humana, da alma humana, como queiram, né? Então, se tornar um conjunto de conhecimentos tido como dos principais em algo dessa ordem de amplitude, foi sem dúvida nenhuma um grande triunfo a começar da empreitada hercúlea de Freud desde os inícios épicos, lá no final do século XIX, sozinho e depois com poucos discípulos na puritana Viena, não é? E hoje ela está aí mundo afora, não é? Tanto que estamos aqui em 2017, você me ouvindo aí, né? E eu aqui falando a você de algo mais de 120 anos depois, e que captura o meu interesse e provavelmente o seu, né? Ou seja, é algo extremamente bem sucedido em termos culturais, né? E, obviamente, na medida em que ela é difundida na cultura, ela também vai sendo cobrada pela cultura. E a cultura, na cultura existe todo um dinamismo. E na medida em que foi o próprio Freud que nos ensinou a pensar que o homem forma a sua subjetividade a partir desse encontro com a cultura, ou seja, nos tornamos como nos tornamos na medida em que a cultura nos atravessa, e sendo a cultura com esse nível de dinamismo, obviamente, ao longo do tempo, toda uma série de novos mal-estares e novos sofrimentos vão se dando. Portanto, hoje, na nossa atualidade, a psicanálise é chamada a dar certas respostas ou encaminhamentos a várias questões sobre coisas que, obviamente, Freud nem sonhou em sua época, né? São várias delas, né? Na psicossomática, os transtornos fronteiriços ou borderlines, enfim, vários deles, síndromes de pânico, toda uma série de coisas que vão sendo colocadas pelo dinamismo atual da sociedade e que vão condicionando novas formas de sofrimento. Hoje, por exemplo, de forma clássica, as histerias como Freud as teorizou e as vivenciou na clínica, existem, mas em muito menor número do que propriamente outros tipos de mal-estar que acometem as pessoas hoje, né, do que acometiam lá nos anos 1890. Né? Então isso é fundamental dizer. Uma teoria tem um poder heurístico, o seu poder de verdade ou de capacidade de intervenção, na medida em que, nascendo em determinado campo, os seus conceitos têm um caráter heurístico e um caráter de verdade capaz de fazê-la ser útil para que a pessoa possa pensar coisas em outro campo e mesmo em outros tempos.
Eu sou daqueles que obviamente acredita que a psicanálise ainda tem esse poder de poder dar respostas a muitíssimas das questões que a nossa atualidade vem nos colocando, não é? Não tenho comigo nenhum caráter missionário, digo que eu não acreditar que ela não faça mais isso, não tenho problemas em deixá-la de lado. Mas eu acredito nela, na sua sutileza e na sua grandeza teórico-clínica, na minha opinião incomparável no mundo psi, capaz de dar respostas a esses mal-estares contemporâneos, bem como questões que a cultura de modo geral nos coloca. Ok?